Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz seja com todas. Amém? Vamos começar nossa lição desse domingo. Semana passada nós não tivemos a nossa lição por causa da Assembleia, né? Então hoje nós vamos retomar os nossos estudos. Eu peço que vocês então abram suas Bíblias em Eclesiastes. E nós já estamos começando a nos aproximar do final desse livro. Então nós vamos ingressar hoje no capítulo 8, versículos de 1 a 9. Espero que todos estejam gostando desse livro e já vão orando aí por uma próxima série que nós estamos pensando, tá certo? Se Deus permitir, é claro. Eclesiastes capítulo 8, versos de 1 a 9. Deixa aberto esse texto aí. Na última lição que nós tivemos, quem estava aqui, creio que vai lembrar, nós vimos o capítulo 7, versos de 15 a 22. Naquela ocasião, nós trabalhamos aqui a questão dos efeitos do pecado, os efeitos da queda, na nossa experiência aqui, vivendo nesse mundo. Como diria Salomão, vivendo aqui debaixo do sol. E nós vimos que Salomão nos apresenta dois grandes efeitos, né, do pecado sobre a nossa experiência aqui. O pecado afetou a nossa mente, o nosso intelecto. Isso é chamado na teologia de efeitos noéticos do pecado. Não associe com Noé, com o personagem chamado Noé, mas noético tem o sentido do intelecto do indivíduo. Salomão vai dizer que a sabedoria está longe de todos nós. Ou seja, o pecado fez com que nós não consigamos pensar direito. Nós não conseguimos atingir a sabedoria por causa dos efeitos do pecado. E também sobre a nossa vontade. A vontade humana foi viciada por causa do pecado. E aí esse assunto é encerrado então no verso 29. E nós vamos olhar agora para o capítulo 8, versos de 1 a 9, onde Salomão vai nos mostrar mais um assunto, vai falar sobre mais um tema, sobre a nossa vida aqui, vivendo debaixo do sol. O tema aqui de Salomão é sobre a questão do relacionamento com as autoridades. Você veja que o título que está sobre o versículo 1 já é bem sugestivo, na verdade é indicativo de qual é o tema dessa passagem, é a submissão diante do rei. Nesse tema aqui, Salomão vai nos mostrar os problemas que estão envolvidos no nosso dever de submissão, e nós vamos ver que não é só em relação ao rei, nós vamos ver aqui as dificuldades que essa vida traz quanto ao nosso dever de nos submetermos a outras pessoas, mas também Salomão vai nos dar alguns conselhos sábios para nos mostrar como é que nós podemos então viver de maneira sábia nesse mundo onde nós somos chamados a sermos submissos a outras pessoas. Todo mundo está com o texto aberto? Eclesiastes 8, de 1 a 9. Então vamos ler de forma alternada? Eu vou ler o versículo 1, vocês o verso 2, assim até o versículo 9. Isso. Vamos ler de forma alternada. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá o que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o tempo para o deter, nem tampouco sem ele sobre a morte, nem a treva de peleja, nem tampouco a necessidade livrará aquele que carece em treva. Vamos ler todos juntos? Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor esteja nos abençoando. Vou convidar a nossa irmã Zenaide, que esteja fazendo essa oração de intercessão nesse momento.
Amém. Irmãs, nós vamos começar analisando esse texto aqui pelo último versículo, pelo versículo 9. Então eu peço que você olhe aí para Eclesiastes 8, versículo 9, onde nós vamos ter aqui a delimitação do tema dessa perícope, o tema dessa passagem aqui. Eu vou reler o versículo 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Salomão olha para mais um aspecto da vida, de como ele a vê debaixo do sol, e vê as relações de domínio. Veja que o final do versículo 9 diz que há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem. O tema de Salomão aqui nesse texto vai ser as relações de autoridade. O homem que tem domínio sobre o outro. De maneira mais específica, irmãs, e é importante a gente entender isso, a relação que Salomão tem em mente aqui é a relação do rei com o cortesão. Se você veja que nos versículos 2 e 4 o rei é citado. Versículo 2, eu te digo, observa o mandamento do rei. Versículo 4, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Esse texto é escrito por Salomão como se ele estivesse falando com o cortesão. Quem é o cortesão? Eram aqueles indivíduos que no mundo antigo serviam aos reis. Por exemplo, nós sabemos que Neemias era um cortesão. Na verdade, ele é chamado de copeiro, esse é um outro nome, mas eram homens que serviam ali ao rei, Neemias era um deles. E nós sabemos, irmãs, e nós vimos isso há pouco tempo, que os reis da antiguidade eram homens complicados. Eu digo que nós vimos isso há pouco tempo, porque antes de nós estudarmos o livro de Eclesiastes, nós estudamos Esther. E lá há um personagem real chamado, mas não acredito que já esqueci, Assuero. Era um homem complicado ou não era? Salomão sabe que os reis da sua época, muito embora Assuero tenha vindo depois de Salomão, eram homens complicados, e ele escreve aqui como se o cortesão, aquele que servia aos reis, fosse ler. A relação entre os reis e seus servos era uma relação muito complicada. Nós temos pelo menos 2 livros na Escritura que nos mostram como era difícil se relacionar com os reis. Os livros de Daniel e Neemias. Eu acabei de falar de Neemias, e Daniel também não era copeiro, ele era um sátrapa, mas ele servia ao rei. E é só você ler os livros de Daniel e Neemias que você vai perceber que eles agiam pisando em ovos, para não desagradar os reis. Lembra lá do capítulo 1 de Neemias? Neemias se preocupou em que o rei não percebesse a sua tristeza, porque ele poderia suspeitar de uma trama, Artaxerxes, o rei lá. Então veja, lidar com o rei era dessa forma. Lembra de Daniel? Dario amava Daniel, mas não teve nenhuma dificuldade em mandá-lo para a cova dos leões. Essa era uma relação muito complicada, e Salomão vai dar alguns conselhos para os cortesãos, no sentido de como eles poderiam lidar de maneira sábia com esses reis complicados, para dizer o mínimo, a quem eles serviam. Agora, é claro, irmãs, que o objetivo do texto aqui não é nos mostrar apenas esse relato histórico, esse dado histórico aí do relacionamento entre os reis e seus servos no mundo antigo. Mas através desse exemplo, esse texto aqui vai nos mostrar como nós podemos lidar com as autoridades que Deus coloca sobre nós. Antes de nós entrarmos mais profundamente no assunto, é preciso dizer que a autoridade, ou seja, o poder, o domínio de um homem sobre o outro, é algo que precede a queda. É importante a gente pontuar isso. Antes que Adão pecasse, ele já havia sido posto como autoridade, como alguém que tinha autoridade sobre Eva. Vocês vão lembrar muito bem que é antes que houvesse a queda que Deus disse que a mulher seria a auxiliadora, estaria sob a autoridade de Adão. A autoridade precede a queda. No entanto, irmãs, com o pecado, a autoridade humana ela foi corrompida. Abram suas Bíblias aí, deixe marcado Eclesiastes, abra em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Abra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Esse é o momento, eu já comentei esse texto aqui em outras ocasiões, em outros temas, mas é o texto em que Deus está proferindo o seu castigo sobre os agentes ali no momento da queda, Satanás, Adão e Eva. Isso é o que Deus vai dizer à mulher, a Eva. E percebam que aqui nós vamos analisar esse texto 2 vezes,
Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês percebam como a autoridade ela foi corrompida por causa do pecado. Gênesis 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Uma primeira consequência do pecado, na experiência da mulher, é que o processo gestacional se tornaria dificultoso. Agora veja o final. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Destaque para a parte final. Ele te governará. Adão já havia sido colocado como autoridade, como cabeça da família antes da queda. Deus não está instituindo a autoridade ou a liderança do homem na família aqui. O que ele está dizendo é que, a partir da queda, o homem, a autoridade, nesse caso aqui no ambiente familiar, ele teria a tendência de abusar dessa autoridade. A ideia de governar aqui é a ideia de pisotear. O que Deus está dizendo é que, desde a queda, os homens, de maneira específica aqui na relação familiar, têm a tendência de usar da sua autoridade para abusar dela. Agora, essa tendência de abusar da autoridade não se restringe apenas à família, que é o que Deus tem em mente aqui no texto de Gênesis, mas a todas as relações de poder. Se você voltar para Eclesiastes capítulo 8, dê uma olhadinha rapidinho aí, nos versos 3 e 4, nós vamos revisitar esses textos, esses versículos, mas veja, eu quero destacar algo aqui para que vocês percebam desde já. São conselhos que Salomão está dando para o cortesão. Ele diz assim: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? O que Salomão está dizendo ao cortesão é o seguinte: olha, tenha muito cuidado em como você trata o rei, viu? Porque, veja só, ele faz o que quer. Ninguém pode chegar para o rei e dizer assim: o que é que você está fazendo? Está errado isso aí, viu? Cuidado como você trata o rei, porque ele pode fazer o que quiser com você. Lembram lá do livro de Esté? Quem era o principal homem do reino da Pérsia abaixo de Assuero? Quem lembra? Começa com H. Amã, lembram disso? Mas como é que Amã termina o livro? Enforcado a mando de o próprio Assuero. Assuero havia dado seu anel a Amã, lembram disso? Logo no começo do livro. Mas o próprio Amã termina o livro enforcado por Assuero. Assim eram os reis da antiguidade. Eles não tinham dificuldade em mandar matar seus serviçais mais fiéis, os homens principais do reino. Por isso Salomão diz: tenha muito cuidado em como você trata a autoridade. Salomão diz isso, irmãos, porque com a queda, o exercício da autoridade se tornou corrompido. Os homens que são dotados de autoridade, eles passaram a ter a tendência de abusarem da sua autoridade. A gente vai verificar isso no governo, que é o que Salomão tem em mente aqui, o rei, né? Na família, o marido, o pai, no trabalho, enfim. E é só a gente olhar, irmãs, para o mundo em que nós vivemos, que nós vamos perceber que isso é verdade. Não são apenas os cortesãos do mundo antigo que tinham que lidar com essa dificuldade de ter de se submeter a homens maus. Veja aí o versículo 9 de novo, parte final. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para fazer o quê? Arruiná-lo. Salomão está dizendo que alguns homens usam da sua autoridade para arruinar os que estão debaixo deles. Agora, é verdade isso nos nossos dias ou não? Ou ficou naquele tempo? Quem de nós aqui não conhece o... deixa eu ter muito cuidado das minhas palavras. Mas, por exemplo, no trabalho, a gente sabe que isso existe, né? Tem o patrão que... chega e diz de boca cheia: eu sou o patrão, não é isso? Que usa da sua autoridade para arruinar os que estão abaixo deles. O chefe na repartição pública, né? O indivíduo, eu já presenciei com esses olhos que até é errado de comer, isso. O indivíduo, a indivídua era uma antes de ter cargo de chefia no Poder Judiciário. Quando ganhou, meu amigo, mudou completamente. E aí o pior é que a gente vai ver isso no final: essa pessoa depois de 6 meses perdeu o cargo porque não tinha realmente nenhum tipo de ética no exercício do trabalho. Salomão está falando disso, que nesse mundo nós temos de nos submeter muitas vezes a pessoas más. Pode ser o marido que é violento, pode ser o marido que é insensível, que é bruto, e a mulher se vê no conflito de ter de se submeter a um homem assim. A gente sabe que isso é verdade, isso é um karma
da nossa, eu não diria nem da nossa sociedade, mas da nossa condição vivendo debaixo do sol, nós temos de nos submeter a patrões cruéis, porque nós precisamos do emprego. Nós temos de nos submeter a chefes em repartições públicas e escritórios que são maus. Nós temos de submeter a governantes que são maus. Tem algum governante que abusa da sua autoridade, sim ou não? Aqui no Brasil, será? Não sei, né? Quem sabe, né? Deve existir em algum lugar. Um dos desafios que nós temos nesse mundo, irmãs, é de nos submetermos a autoridades assim. Veja, nos mais diversos âmbitos da nossa vida, civil, familiar, no âmbito do trabalho, na igreja, eu digo igreja, obviamente, em termos gerais, mas se você estiver bem lembrado dos termos da carta de Pedro, quando Pedro fala com os presbíteros, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, ele vai dizer assim, rogo, pois, aos presbíteros, eu presbítero como eles. Aí ele vai dizer assim, que os presbíteros devem governar não como dominadores do povo. É um dos conselhos que o apóstolo Pedro dá aos pastores, aos presbíteros. Que eles não devem dominar, eles não devem governar como dominadores do povo. Por que Pedro diz isso? Porque há muitos que querem governar a igreja como dominadores. É só você olhar por aí, você vai, em outras denominações principalmente, você vai ver isso. O indivíduo é o dono da igreja. E se não fizer a vontade dele, cai fora mesmo. Lembra lá do caso de Diótrefes, terceira epístola de João? João vai dizer que ele não recebia os missionários e ainda expulsava na igreja quem recebia os missionários que o apóstolo João mandava. O indivíduo queria ser o papa da igreja, realmente. Vejam que a corrupção da autoridade, irmãs, atinge todas as áreas da nossa vida. Mas mesmo assim nós somos chamados a nos submetermos às autoridades. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu tenho a pretensão de talvez no futuro expor os 10 mandamentos aqui. E o 5º mandamento nos ensina isso. O 5º mandamento diz, honra pai e mãe. Desde já, deixa eu dar uma regra de interpretação dos mandamentos aqui. Eles contêm comandos verbais resumidos, mas que visam atingir realidades maiores. O mandamento diz, honra pai e mãe. Mas ele usa isso apenas como um exemplo do nosso dever de honrar todas as autoridades postas por Deus sobre nós. Por que ele escolhe pai e mãe? Porque é a autoridade mais inata. É a primeira autoridade que nós encontramos na nossa vida. Mas essa autoridade posta por Deus será encarnada em outras pessoas ao longo da nossa vida. Nós somos chamados a prestar honra, a obedecer às autoridades. O desafio de viver debaixo do sol é que nem sempre dá gosto, nem sempre é bom obedecer, nem sempre é bom se submeter a essas autoridades. Era o caso dos cortesãos no mundo antigo, continua sendo o nosso caso. Então o versículo 9, irmãs, delimita então o objeto dessa perícope, delimita o assunto que nós teremos aqui em mente. Até aqui tudo claro? Todo mundo conseguiu entender qual é o assunto da passagem? Agora vamos para o versículo 1. Agora a gente vai começar a olhar em sequência. O primeiro versículo, irmãs, ele funciona como uma transição entre o capítulo 7 de Eclesiastes e o capítulo 8. A gente sabe disso porque o capítulo 8 inicia com um louvor à sabedoria. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. No capítulo 7, nós vimos isso, eu peço que você depois confira em casa. Salomão traz em vários versículos, por exemplo, versículos 23 e 25, versículo 19, Salomão traz louvores à sabedoria. A gente já viu isso nas lições passadas. E ele começa esse novo assunto, essa nova perícope, trazendo um louvor à sabedoria. O que Salomão diz nesse texto aqui é que a sabedoria é capaz de fazer com que o homem reluza o seu rosto e mudar a dureza da sua face. Mas é interessante a linguagem que Salomão usa às vezes. Abrindo um parêntese aqui, realmente a gente começa a entender o que é que nós queremos dizer quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus. A linguagem de Salomão é muito perspicaz. Ele fala aqui sobre a dureza da face. O que Salomão está dizendo é que o desafio de nos submetermos a homens maus, a homens ímpios, a autoridades imperfeitas nesse mundo, faz com que a nossa face se endureça. Faz com que a nossa cara se feche. Veja se não é assim.
É por isso que eu digo que Salomão é muito perspicaz nas suas palavras. Quando a gente dá uma ordem a uma criança e ela obedece contrariada, qual é a transformação que nós percebemos nela? Não é isso? Ela não faz questão de esconder muito, não é isso? E nos pés, né? Também há uma transformação. Ele começa a bater no chão. Nós fechamos a nossa cara, literalmente ou não, por causa do dever de nos submetermos a autoridades. Isso começa na infância, quando você tem que obedecer seus pais contrariadamente, e aí você, até por ser muito jovem, não consegue disfarçar isso, mas isso se perpetua pela vida. Irmãs, a verdade é que nós, durante a semana, obedecemos muitas ordens que a gente não queria ter que obedecer, não é isso? Contrariado por dentro, morrendo por dentro. Mas Salomão diz aqui que a sabedoria é capaz de desfazer essa dureza da cara. É capaz de esclarecer, de fazer reluzir o nosso rosto. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é que a sabedoria dada por Deus nos permite passar por essa dificuldade de termos de responder a homens maus nesse mundo. Perceba que não apenas a autoridade foi corrompida pelo pecado, mas também a submissão. Eu falei agora há pouco que por causa do pecado, o homem que é dotado de autoridade tende a abusar dessa autoridade, mas também aquele que está na situação de submissão, por causa também do seu pecado, ele tem dificuldade de obedecer. Por isso ele fecha a cara. Se você voltar para Gênesis 3,16, você vai encontrar essa mesma verdade em Gênesis aqui descrita. Eu vou ler de novo Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O destaque agora é para a parte primeira desse final. O teu desejo será para o teu marido. O que o texto significa literalmente é que haveria um conflito de interesses, um conflito de desejos no coração especificamente da mulher a partir do pecado. Por um lado, ela teria consciência, Eva teria consciência do seu dever de se submeter a Adão, mas por causa da maldade no coração dos seres humanos, ela teria o conflito entre ter de obedecer, ter de se submeter a Adão e, por outro lado, ter o desejo de ultrapassar a autoridade dele. Eu já falei sobre isso aqui. Foi posta no coração da mulher, de maneira específica, a tendência, o desejo, o afã de não se submeter ao seu próprio marido, de querer ultrapassar a sua autoridade. Veja que os dois foram afetados pelo pecado. O homem se tornou um líder mau, um líder cruel, tem a tendência de abusar da sua posição. A mulher, por outro lado, ganhou a tendência à insubmissão, ganhou o desejo de ultrapassar o homem. Isso também se perpetua para as demais relações em que nós estamos. O fato é que nós não gostamos de estar em situações de obediência. Nós não gostamos de receber ordens. Vejam que se nós olharmos para a nossa cultura, você vai perceber isso. Qual é um dos principais desejos que as pessoas têm, por exemplo, na vida comercial? É abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio para trabalhar para si mesmo. A gente ouve as pessoas dizer isso, né? Bom é ter seu próprio negócio, trabalhar para si mesmo. É claro que isso tem muitas vantagens, mas é uma expressão, irmãs, não que seja errado, mas é uma expressão desse nosso desejo que nós temos de não ter de obedecer a ninguém. Nós temos esse desejo. Você gostaria de ser o chefe, na verdade. Você quer mandar, não ser mandado, né? A nossa cultura acaba perpetuando isso. Você veja que isso é muito propagandeado no nosso mundo, mas nós ganhamos então essa dificuldade de nos submetermos. O versículo diz, no entretanto, que com sabedoria, a sabedoria dada pelo Senhor, nós somos capazes de nos submetermos, de obedecermos a homens, seres humanos muitas vezes maus, mas ainda assim passarmos por essa situação. Se você olhar de novo para o versículo 1, você vai ver que esse versículo nos lembra dois personagens do Antigo Testamento. Um deles, talvez Salomão tivesse em mente aqui, porque veio antes de Salomão. O outro não, porque veio depois. Mas veja, por exemplo, o começo do versículo 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Veja se aqui parece não haver uma menção a José do Egito. Veja, alguém que teve que se submeter a autoridades más, não foi? Primeiro, Potifar, não é isso?
não acreditou nele, acreditou na mulher que havia denunciado José por tentativa de estupro. E por causa de Potifar, José foi preso. E depois, Faraó, um homem ímpio. José, em sua vida, teve de se submeter a duas autoridades más. No entanto, se você ler o livro de Gênesis, a gente chega à conclusão de que ele conseguiu passar por essa dificuldade com sabedoria. A referência a ele aqui talvez esteja na interpretação das coisas, já que nós sabemos que José conseguiu galgar o posto de governador por causa do seu dom de interpretação de sonhos. Lembram disso? Ele interpretou o sonho lá do faraó. A outra referência, e aqui Salomão não tinha isso em mente porque veio depois dele, mas nos faz lembrar, é a Daniel e seus amigos. Veja o complemento do versículo 1. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Mais uma vez nós temos o exemplo de homens que também tiveram de se submeter a autoridades más. Daniel e seus 3 amigos foram levados de Judá para a Babilônia e lá tiveram que se submeter a um homem mau, Nabucodonosor. A primeira ordem que eles receberam, quem lembra qual foi? Lá na Babilônia, tinha a ver com comida. Eles foram obrigados a comer as iguarias do rei. Obedeceram, desobedeceram? Desobedeceram, o que foi que aconteceu com eles? Ao fim daquele período em que eles comeram apenas legumes e verduras, a sua aparência era melhor do que a de todos os outros servos de Nabucodonosor. O texto não diz aí que a sabedoria reluz o rosto? Vejam que acontece isso lá com Daniel e seus amigos. São 2 exemplos, irmãs, que nos mostram que se nós tivermos sabedoria nesse mundo, nós somos habilitados a lidarmos com pessoas difíceis, lidarmos com autoridades difíceis, com o chefe complicado, com o chefe carrasco, com o patrão muquirana. Se você tiver sabedoria vinda do alto, você saberá, então, lidar com essas pessoas. O conselho básico de Salomão está no versículo 2, quando ele diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. A ordem que Salomão dá aos seus leitores, que lembrem-se, eram os cortesãos, eram os copeiros, aqueles que serviam aos reis da antiguidade, é que eles obedecessem, é que eles observassem o mandamento do rei. Eles deveriam ser submissos, eles não deveriam desobedecer ao rei, e o texto diz que eles deveriam fazer isso por causa do juramento feito a Deus. Aqui a gente tem uma dificuldade, irmãs. O texto, no original, no hebraico, segundo os comentaristas, o texto diz literalmente o seguinte: por causa do juramento de Deus. É o que o texto diz no original. Os tradutores aqui interpretaram o texto, no sentido de que seria um juramento feito a Deus. Mas no original o texto diz por causa do juramento de Deus. Aí do que é que Salomão está falando aqui? Nós não sabemos exatamente. Pode ser do juramento que o cortesão fez a Deus de honrar o rei. Lembre-se, por exemplo, lá do caso de Jonatas e Davi. Jonatas prometeu ser fiel a Davi para sempre, e ele prometeu isso a Deus. Ele fez aliança com Deus para prometer isso. Pode ser o juramento do cortesão para o rei, já que os reis da antiguidade também se consideravam deuses. Pode ser o juramento de Deus para o rei. Lembre-se, por exemplo, dos reis de Israel, que eram representantes de Deus, havia um juramento de Deus sobre eles. A gente não sabe exatamente que juramento é esse aqui. Essas são as 3 principais opções. Mas o fato, irmãs, trocando em miúdos, o que Salomão está dizendo é que os cortesãos, os homens que deveriam servir aos reis, deveriam se lembrar que antes de tudo o seu compromisso era para com Deus. Ainda que fosse o seu Deus pagão lá, lembre-se que Salomão escreve para gentios. Lembre disso, né? Eclesiastes foi um livro escrito para os gentios que visitavam Israel. E esse mesmo comando, irmãs, é passado para nós. A principal razão pela qual nós devemos nos submeter às autoridades que Deus põe sobre nós, pai, mãe, esposo, patrão, chefe, governantes, é porque antes de tudo nós devemos submissão a Deus. Você lembra lá do texto de Romanos capítulo 13? Nenhuma autoridade, todas as autoridades que estão constituídas foram instituídas por
Deus. Paulo vai dizer isso. De modo que quem desobedece à autoridade, desobedece a Deus. Aí ele vai dizer, pois é ministro de Deus para o teu bem. Ele está falando especificamente ali do governante, da autoridade civil, mas a gente pode estender esse princípio aí para as demais relações da nossa vida. O problema, irmãs, é que esse mandamento de Salomão é bastante antagônico ao espírito da nossa época. É ou não é? A gente vive a época na qual o espírito propagandeado é a da insurreição, é a da rebelião. Vejam só, já falei isso algumas vezes aqui, mas qual é a figura, por exemplo, da mulher que é louvada na mídia, por exemplo? É a mulher empoderada, não é isso? É a mulher que não se submete a ninguém. É a mulher que ela faz os seus caminhos e ela não se submete a ninguém. E às vezes isso fica tão... Essa perspectiva feminista sobre as coisas tem um poder tão destrutivo que às vezes até corrompe aquilo que havia de bom na nossa sociedade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes assim. Por exemplo, é muito comum a gente ver grupos feministas verem problema até no ato de um homem abrir a porta do carro para sua esposa. A mulher precisa disso, não. Eu abro a porta do carro e entro, né? Então vejam, todo tipo de serviço, todo tipo de... A ideia que cristalizou-se na história do Ocidente, de que a mulher, a Bíblia diz isso, é a parte mais fraca, é mais frágil, e portanto deve ser servida pelo seu esposo, deve ser cuidado por ela, e tudo isso foi rejeitado pelo movimento feminista. O que é propagandeado nos nossos dias é a independência. É a independência, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem nenhum. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas talvez algumas pessoas aqui, por terem filhos um pouco mais jovens, talvez saibam disso. Mas, por exemplo, algumas empresas de filmes estão refazendo aqueles clássicos da antiguidade, como Branca de Neve, como Cinderela, Rapunzel, as chamadas, os clássicos das princesas, né? Essas histórias clássicas. E é interessante que nessas novas versões, em quase todos os casos, aquela personagem principal se tornou praticamente um homem, na versão nova, né? No clássico lá, a Cinderela espera pelo noivo à meia-noite, né? Ele se atrasa e o encantamento desaparece, ela só deixa o sapatinho de cristal e o indivíduo vai procurar por ela, não é isso? Os clássicos da literatura medieval sobre romances têm essa figura, né, da mulher que espera pelo seu príncipe encantado. A cultura moderna está destruindo isso. Você vai ver os clássicos novos, ela é arrogante, ela não precisa de ninguém, ela é desobediente ao pai, o indivíduo, vem o príncipe galanteia, ela é rude com ele. Veja, a nossa cultura, irmãs, está sendo absolutamente destruída. Tudo quanto era de valores que a nossa cultura tinha décadas atrás, séculos atrás até, tem sido absolutamente destruído. E um dos aspectos que nós vemos ser destruído é exatamente essa ideia da submissão. O que a nossa sociedade propagandeia é que nós devemos ser pessoas independentes, que não se submetem a ninguém, que não obedecem a ninguém, que fazem a sua própria vontade. Mas Salomão vai nos dizer aqui que existe uma forma mais sábia de nós nos comportarmos. Então, irmãs, pode falar, Natália. Sim. Não, com certeza a história vai ter a mesma beleza, né? Esquecer o tênis, de chulé. Pode falar. Os analistas dizendo que a partir de estudo mesmo provam esses clássicos dessa maneira nunca prejudicaram as crianças. Pelo contrário, eles ajudam na relação, mas aí quem é que quer saber? Quer saber justamente do contrário, de destruir. E até Joãozinho e Maria, os pais degolam eles. Os filhos. Tem um desenho, agora os pais degolam os filhos. Pois é. O que a gente está vendo, irmãs, é a cultura ser destruída. Aquilo que a nossa irmã Socorro, inclusive, leu aqui, acaba sendo um reflexo disso. O que a gente está vendo é a cultura ser absolutamente destruída.
aos poucos. Veja, por exemplo, só trazendo um último exemplo sobre isso. Todo mundo já, se não assistiu, mas já ouviu falar daquela franquia, Guerra nas Estrelas, né? Começou lá nos anos 70. O original, o personagem principal era um rapaz, o Luke Skywalker, né? Na história original lá, nos filmes dos anos 70, o personagem ele precisa lutar contra os seus próprios vícios para poder adquirir a virtude e cumprir com a sua missão ali, que é destruir o mal, né? O Darth Vader, né? Aí agora, nos anos 2010, fizeram de novo uma nova sequência do filme. Aí agora a personagem principal é uma moça, não tem aí nenhum problema. Mas, por causa da lacração, por causa da necessidade de fazer propaganda, ela é absolutamente diferente. Ela já aparece no filme totalmente perfeita, ela tem todas as habilidades, ela não precisa aprender nada, ela não aceita a ajuda de ninguém e ela vence o mal ali na história do filme sem precisar de esforço nenhum. Ela é autossuficiente, perfeito. Por que que a empresa que fez a franquia nova construiu a personagem dessa forma? Porque esse é o modelo que o mundo tenta nos mostrar. Você tem que ser uma pessoa que não precisa de ninguém. Agora, daqui 20 anos, quando você falar em Guerra nas Estrelas, você vai lembrar do original, não desse novo. Por quê? Porque nós não somos pessoas assim. Você precisa de outras pessoas. Você precisa vencer seus próprios defeitos. Você precisa crescer em virtudes. Ou como, para usar uma linguagem mais bíblica, crescer em santidade. Por isso que quando você vê esse tipo de linguagem de lacração, da pessoa que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, a gente não se identifica com isso. Porque ninguém é assim. Como diria a música que nós já cantamos desde o departamento infantil, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né? Por isso que nós não nos identificamos com essas imagens culturais. Seguindo em frente, irmãos, irmãs, Salomão vai nos dar aqui, então, alguns passos de sabedoria para nós lidarmos, então, com a autoridade. Até aqui está claro o tema do texto? Esses conselhos serão dados entre os versos 3 e 6 do nosso texto. Nesses 3 conselhos que Salomão dará aos cortesãos, nós vamos ver que o espírito que une todos eles é o da humildade, é o da submissão. Um comentarista chamado Derek Kidner diz o seguinte, abre aspas, com os perigos caprichosos de um rei a levar em conta, era o que o cortesão tinha que fazer, ele tinha que levar em conta que serve a alguém caprichoso e que poderia se irar com facilidade. A sabedoria tem de recolher as suas asas e assumir uma forma discreta, contentando-se em manter longe de problemas o seu possuidor. Então Salomão vai dizer aqui, você que serve a alguém mal, você que precisa submeter aquela pessoa indigesta, eu tenho alguns conselhos de sabedoria para você. Eles terão a ver com humildade, com discrição, mas são essas dicas que Salomão dá aqui que nos permitem passar por essa situação de dificuldade. Muito bem, são 3, olhe para o texto. A primeira delas se encontra na verdade eu vou colocar aqui fora da ordem como elas estão no texto, mas a primeira que eu quero trazer está no complemento do versículo 3 do nosso capítulo, Eclesiastes capítulo 8. Não te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Não te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Do que é que Salomão está falando aqui? Ele está dizendo aos cortesãos que eles não deveriam se obstinar em coisa má, ou seja, planejar algo mal. A imagem que Salomão tem em mente aqui é a da conspiração. O que ele está dizendo é, você não deve conspirar contra o rei. A gente vai lembrar muito do livro de Esther hoje. Mas lembram lá do capítulo 2 do livro de Esther? Mordecai descobriu que 2 servos de Assuero estavam tramando a sua morte. Mordecai conta esse fato a Esther, que já era rainha, investiga-se o caso, descobre-se que era verdade e esses 2 servos são enforcados. Um dos grandes temores que os reis tinham no passado eram de serem traídos pelos seus próprios serviçais. Por isso que, geralmente, eles criavam uma rede de hierarquia muito complicada para tornar difícil a traição. Porque quanto mais pessoas fiscalizando tiver, cada um fiscaliza o outro, mais difícil haver algum tipo de traição, né? Há pouco tempo atrás eu falei sobre isso aqui, eu assisti uma série chamada Chernobyl. É daquela usina de energia nuclear que havia na Ucrânia na época da União Soviética. E a União Soviética tinha a agência de inteligência, que você já deve ter ouvido falar, que se chama KGB. Já ouviram falar disso, né? E é interessante que na KGB era uma multidão de agentes secretos contratados pelo governo para
espionagem, para ver se havia alguma traição dentro do governo. E é interessante que o personagem principal, em uma determinada cena da série, ele chega para o presidente da KGB e diz assim: vocês estão me seguindo, é? Aí o presidente da KGB diz: olha, tá vendo aquele camarada ali? Todos. Ele está me seguindo. Todo mundo tinha alguém que seguia alguém. Os reis da antiguidade faziam esse tipo de coisa para evitar traições. Era um dos grandes medos que os reis tinham. Vejam que essa era uma tentação muito grande para os cortesãos. O camarada sofrendo, tendo que servir a um camarada chato. Você leva a comida para o cabo, tá ruim, joga fora. Oi? Botava logo um remedinho ali. Essa era uma grande tentação para os cortesãos do mundo antigo. Trair os seus reis. Foi esse o temor que Neemias teve, né, de que Artaxerxes não pensasse que ele estava tramando algo contra ele. O que Salomão diz aqui é: não faça isso. Não sabote o rei, por mais ruim que ele seja. E Salomão já havia ensinado isso. Vou pedir para alguma pessoa abrir aí em Provérbios, capítulo 24, versículo 21, por favor. Provérbios 24, 21. Não te associes com os revoltosos. O que Salomão está ensinando aqui para nós, irmãs, é que nós devemos ter lealdade em relação àqueles que estão acima de nós, àqueles que têm autoridade sobre nós. O que Salomão quer evitar que nós façamos aqui é a sabotagem. E vejam, irmãos, que essa é uma grande tentação que há no nosso coração. Você está trabalhando em alguma repartição, o chefe é ruim. A tentação que vem no nosso coração é o quê? Começar a jogar contra o próprio time. É ou não é? Vou jogar contra. Porque aí a pessoa cai, talvez até eu nessa história me dê bem, galgue ali o cargo daquela chefia, enfim. Há essa tentação, irmãos, dentro do nosso coração, de nós jogarmos contra. Isso acontece muitas vezes na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja. Estou insatisfeito com a atual administração da igreja, então eu vou agora jogar contra, criticar. Agora você é a pedra no sapato do conselho. O que Salomão está dizendo é: não faça isso, seja leal. Por mais que você não concorde, por mais que você veja que há coisas erradas, que você faria diferente, mas seja leal, não seja X9. Não jogue contra o time estando dentro dele. Irmãs, a Bíblia nos ensina essa ética até em situações complicadas. Por exemplo, talvez você não soubesse disso, mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e na carta a Filemon, aquela carta pequena do Novo Testamento, Paulo vai ensinar, inclusive, que até os escravos do seu tempo não deveriam fugir. Lembra lá de Onésimo? Onésimo fugiu da propriedade de Filemon, né? Encontrou-se com Paulo e se converteu. O que foi que Paulo fez? Mandou Onésimo de volta, escreve a carta para que Filemon o recebesse. A escravidão nessa época, irmãos, não é como a escravidão praticada nas Américas, certo? A escravidão, em geral, era por dívida nos tempos bíblicos. Mas mesmo assim, os escravos eram maltratados. Se você cometesse algum ato errado, o patrão podia cortar um dedo, cortar a mão. Então havia a tentação eu não diria nem tentação, havia o desejo de os escravos fugirem antes mesmo de terminar de pagar a sua dívida. A ética que o apóstolo Paulo ensina é: não faça isso, permaneça. Veja, até numa situação complicada como essa, os cristãos daquela época principalmente, são ensinados a serem leais. E esse é um primeiro conselho, irmãos, que Salomão nos dá aqui para lidarmos com autoridades más. É sermos leais. É sermos leais. Mesmo porque, escute bem, se você for desleal para com a autoridade e no futuro você se tornar a autoridade, você acha que as pessoas serão leais a você? Com que razão elas vão... Qual é o motivo que as pessoas vão ter para serem leais à sua autoridade, se agora você é desleal para com a autoridade a que você está submetido? Ficou claro esse primeiro ponto? Então, o primeiro conselho que Salomão nos dá é a lealdade. Não planeje o mal, não sabote a autoridade porque você acha que ela fez algo errado. É claro, irmãs, que Salomão não está ensinando aqui a obediência irrestrita.
A gente sabe que há situações em que nós devemos desobedecer às autoridades. Mas ele está falando aqui da traição, da sabotagem por traição. Salomão diz, não faça isso. O segundo conselho que ele nos dá é o dever de honra, parte inicial do versículo 3. Não te apresses em deixar a presença dele, ou seja, a presença do rei. E aí o complemento do versículo. Não te apresses em deixar a presença dele. Para nós entendermos o que Salomão está dizendo aqui, a gente precisa lembrar que nos tempos antigos, no mundo antigo, entrar na presença do rei era um ato solene. Ter uma audiência com o rei era algo solene. Lembrem-se lá que um dos principais riscos que Esther passou no livro é o fato de que ela se apresentou diante de Assuero sem ser convidada. E a pena para isso, capítulo 4, diz que era a morte. Não era como hoje em dia, entrar no gabinete do prefeito, do vereador, enfim. Entrar no gabinete, no salão do rei, era um ato solene. Você só podia fazer isso se convidado. E uma vez que você estivesse dentro do gabinete do rei, você também só poderia sair com autorização do rei. Entrar na presença dele sem autorização e sair da presença dele sem autorização eram considerados como atos de desrespeito. Eram considerados como atos de desdém. Era ter pouco pela autoridade. E o que Salomão está dizendo é, não faça isso. Não desonre a autoridade que Deus pôs sobre você. A forma de desonrar nesse tempo era essa. Mas nos nossos dias a gente pode aplicar de várias maneiras. E há, irmãs, nesse ponto, alguns costumes que nós precisamos reformar, talvez. Talvez seja a forma de falar. Você se acha no direito de falar da forma como você quer, com o chefe, com o esposo. O filho que responde o pai, que chama o pai pelo nome, que desonra o pai, que fala de qualquer maneira, chama de tu. O que Salomão está nos dizendo é que nós devemos ter respeito, conferir honra às autoridades que Deus pôs sobre nós. O desafio, irmãs, é que nós devemos fazer isso mesmo quando essas autoridades não são pessoas justas. Mesmo quando são pessoas que dominam para a ruína, versículo 9 diz isso, mesmo quando são autoridades más, nosso dever é prestar honra. Lembre-se que Esther se comportou dessa forma. Quando ela ia se dirigir a Assuero, ela referia-se a ele como uma autoridade. Lembra como é que ela fazia os pedidos a Assuero? Se for do teu agrado, se o Senhor quiser, Assuero tinha dito, o que é que você quer? Se for metade do reino, eu te dou. O pedido de Esther, se for do teu agrado, se te parecer bem. E a gente viu que esse respeito que Esther teve por Assuero foi fundamental para que Assuero atendesse aos pedidos de Esther. Se ela tivesse sido arrogante, se ela tivesse sido desrespeitosa, talvez o fim do povo judeu tivesse sido outro, e não aquele que nós vimos lá no final do livro de Esther. Abram suas Bíblias aí, vou pedir para uma pessoa abrir e ler, por favor, Judas capítulo 8. Epístola de Judas, capítulo 8 não, versículo 8, só tem um capítulo. Judas, versículo 8. Quem achar pode ler. Está ali no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas está falando aqui, detalhe, Judas aqui é o irmão de Jesus, não é o Iscariotes, obviamente. Ele está falando aqui sobre os falsos mestres e o que é que os caracterizava. Uma das coisas que caracterizava os falsos mestres é que eles rejeitam o governo e também difamam autoridades superiores. É o procedimento dos falsos mestres, não deve ser o nosso. Abra sua Bíblia aí, tem uma coisa bem interessante aqui, eu queria compartilhar com vocês, só para a gente ilustrar essa importância do respeito. Abra aí em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 33. Eu gosto de às vezes mostrar esse versículo para nós percebermos algumas coisas que a Escritura quer que nós percebamos. Efésios 5, 33. É uma parte da carta aos Efésios em que Paulo está falando sobre a família. E antes ele já ensinou que o marido é o cabeça da casa e a mulher deve estar submissa a ele.
deve ser sua auxiliadora. Agora veja como ele vai terminar esse assunto. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Veja as duas coisas que Paulo disse aqui. Que o marido deve, o quê? Amar a esposa, e a esposa respeitar o marido. Decorou isso? Agora me diga uma coisa. O marido tem que respeitar a esposa, sim ou não? Sim, né? E a esposa tem que amar o marido? Sim. E por que Paulo não menciona isso? Por que ele escolheu apenas esses pontos? Amor do marido para com a esposa e respeito da esposa para com o marido. Paulo está lidando aqui com as necessidades de cada parte no casamento. É óbvio que eu preciso respeitar o Islane, mas a maior necessidade dela não é de perceber o meu respeito, mas perceber o meu amor. Eu não chego em casa e digo, Islane, olha, eu tenho um respeito por você. Você não imagina. Não, não é isso que ela quer ouvir. Ela quer ouvir o quê? Eu te amo. E eu digo isso todo dia. Não é, Eli? Vejam, Paulo está lidando aqui... Exatamente. Por uma via, por tabela, acaba revelando o respeito. Mas veja, está falando da necessidade. A necessidade da mulher não é tanto do respeito como é do afeto. Agora, em relação ao homem, é o contrário. Veja, eu não preciso que o Islane ligue para mim 10 horas da manhã para dizer que me ama. Se ela fizer isso, se tiver gente perto, eu vou até desligar o telefone. Porque eu vou ficar com vergonha. Agora, a minha necessidade é sentir que ela me respeita. Esse é o ponto. Está entendendo? É óbvio que eu sei que ela me ama, mas o que vai me deixar eventualmente incomodado é se eu sentir desrespeito. Não tanto como desamor. É claro que o homem precisa ser amado também. Tem até uma música de Tim Maia que diz isso, eu preciso ser amado. Né? Mas Paulo está lidando aqui com as necessidades principais de cada parte no casamento. Eu não quero insistir muito nesse assunto aqui, mas isso nos mostra, irmãs, que a parte de vocês no casamento é fazer com que seus esposos se sintam respeitados. A autoridade precisa disso, sentir que tem honra da parte liderada. É claro que não é lamber a bota, não é isso. Mas é sentir que a parte lhe devota honra, lhe devota respeito, mesmo quando a outra parte erra. Agora o problema é que aí é difícil, né? Mesmo quando o marido é ruim, mesmo quando o chefe é ruim. Mas vejam, nós teremos muito mais chances de conquistar esse líder se nós dermos a ele honra do que se revelarmos respeito. Daqui a pouco o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, a gente vai ver no próximo ponto. Ficou claro esse segundo ponto? Nós devemos prestar honra. Inclusive Paulo diz isso. Honra, a quem honra? Honra. Paulo vai no mesmo capítulo 13 de Romanos. Volto para Eclesiastes. O último dever do liderado em relação ao líder é o de cautela. Esse aqui é bem interessante. Versículo 4 nos diz que nós devemos ser cautelosos em como nós falamos com a autoridade. Verso 4. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá, que fazes? O que Salomão está dizendo ao cortesão, olha, é o seguinte, olha, cuidado em como você fala com o rei. Porque o rei segue a sua própria vontade. Se você ficar toda hora falando para o rei, isso aí está errado. Querendo ensinar ele. Se você ficar querendo ensinar o padre a rezar a missa, para trocar em miúdos, você vai muito provavelmente evocar a ira desse líder. Lembre-se lá do exemplo de Micaías. Nesse caso, Micaías não errou, porque era o seu dever, mas Micaías foi preso por Acabe, por quê? Porque ao contrário dos demais profetas, Micaías sempre tinha uma palavra negativa. É claro, nesse caso, cumprindo o seu dever de profeta, não errou. Mas os reis antigos não gostavam de ouvir algo que lhe desagradasse. Por isso, Salomão diz, cuidado na forma como você fala com o líder. Não é que você não possa corrigir o líder. Daniel era conselheiro do rei, por exemplo. A própria Esther tinha alguma função ali de assessoramento. Mas veja o que os versos 5 e 6 vão nos dizer. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa
sobre o homem. O que Salomão está dizendo não é que você não pode falar com o rei. Você pode corrigi-lo, mas perceba, e ele vai usar aqui a linguagem do capítulo 3, para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Ele vai dizer que para falar com o rei existe tempo e modo. E você precisa de sabedoria, como ele disse no versículo 1, para distinguir o tempo e o modo. O tempo e o modo. Por exemplo, uma péssima ideia é corrigir o líder em público. Não é isso? Porque isso é, na maioria dos contextos, uma desmoralização. Imagine aí o empregado que chega e para corrigir algo ou chamar a atenção de algo em relação ao gerente na frente de todos os outros empregados. Isso não é exatamente uma boa ideia. O que Salomão está dizendo é que você deve distinguir o tempo e o modo. Irmãs, nós temos uma grande tentação de sempre que a vontade de falar algo vem à mente, a gente bota para fora. É ou não é verdade? Por isso que o salmista vai pedir a Deus que ponha guardas na sua boca. Qual é a ideia do guarda? É de limitar a entrada e a saída, nesse caso a saída. Quando o salmista diz, põe guardas à minha boca, Senhor, controla o que sai da minha boca. O que ele está dizendo é que nós precisamos ter sabedoria de quando falar. Irmãs, não há coisa pior para um líder do que toda hora ter que ouvir do liderado. Que fazes? Que fazes? Que fazes? Que fazes? Isso aqui era para ser assim. Esses bancos eram para ser verde, que a igreja é presbiteriana, tem que ser verde o banco. Devia ser assim. Eu acho que o culto devia ser tal hora. Eu acho que era assim. E não termina nunca. Isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é na família, enfim. Isso não revela grande sabedoria. Você não vai conseguir ter sucesso naquilo que você quer reformar se você toda hora que vem a vontade de falar algo, você fala. Vejam que, especificamente, e eu queria mostrar isso para vocês, esse é o conselho do apóstolo Pedro. Abra aí em 1 Pedro, capítulo 3. Nós já estamos caminhando para o final aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Versos 1 e 2. Eu vou ler. O tema do apóstolo aqui é mais uma vez o relacionamento marital. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. A imagem aqui é a mulher que é crente e seu marido é descrente. É uma luta, né? É um desafio. E é óbvio que toda esposa nessa situação quer ganhar o marido. E ele diz, seja submissa, para que você ganhe seu marido. Agora, como? Sem palavra alguma, não é o que o texto diz aí? Para que ele seja ganho sem palavra alguma. Por meio do quê? Do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A aplicação aqui é para a esposa, mas a gente pode estender para o empregado, para o filho, enfim, para toda pessoa debaixo de autoridade. Você quer ganhar a autoridade, se a sua estratégia for fazer isso através da palavra, naquele sentido que eu falei, com a verborragia, falando o tempo todo, você não vai conseguir. É muito melhor que você retenha a palavra e conquiste pelo procedimento, permitindo que o líder veja o seu honesto comportamento, do que o tempo todo falando. Tu não lava os pratos. Tu quando entra na casa não limpa os pés. Tu não faz isso, tu não faz aquilo. Você não é romântico mais. Uma estratégia melhor de reformar o casamento, nas palavras do apóstolo Pedro, é permitir que o esposo veja o seu honesto procedimento. A mesma coisa na igreja, a mesma coisa no trabalho e em muitas outras esferas da nossa vida. Nós temos alguns exemplos, irmãs, de cristãos, até na história da Bíblia, que revelaram grande sabedoria porque souberam ficar calados. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 2, Faraó havia ordenado que as crianças dos hebreus fossem mortas por causa do aumento populacional entre os israelitas. Lembra lá do caso das parteiras egípcias? Elas receberam aquela ordem. Veja, às vezes a gente não percebe isso, mas elas tinham duas opções. Elas poderiam ter procurado o Faraó e reclamado, não é isso? Está errado isso aí, vai matar os meninos. Elas não fizeram isso. Elas se mantiveram caladas e desobedeceram a ordem. E através disso elas salvaram a vida de muitas crianças israelitas.
Perceberam aqui como às vezes é melhor você reter a palavra, porque você conseguirá produzir um resultado melhor. Houve um servo do rei Acabe chamado Obadias, não é o profeta Obadias, mas ele teve um serviçal chamado Obadias, e quando Acabe estava matando os profetas, esse serviçal se manteve calado também, não corrigiu o rei. Ele aproveitou a sua posição, e o texto vai dizer que ele salvou a vida de mais de 100 profetas. Usou com sabedoria a sua posição de servo. Houve um homem na Alemanha chamado Helmut von Moltke, é o nome dele. Ele era agente da inteligência da Alemanha nazista. Vocês sabem muito bem que nessa época houve ali um holocausto ali de certas populações que eram perseguidas. Esse homem era cristão e servia a Hitler. Pode existir algum chefe pior do que esse? Não, né? Ele, diante das ordens ali de participar daquilo, ele não obedeceu, mas também se manteve calado. Aproveitou a sua posição, e a história conta que ele salvou a vida de muitas pessoas. Libertou muitas pessoas dos campos de concentração na Alemanha. Anos depois ele foi descoberto, condenado por traição e morto. Certo? E morto. No julgamento dele, o juiz ali do partido nazista perguntou a ele a que senhor ele servia. Se a Hitler ou a Cristo. A resposta dele foi a Cristo. E ele morreu. Mas veja, usou com sabedoria a sua posição. Se tivesse dado com a língua nos dentes, está errado, isso aqui seria morto logo de cara e não poderia salvar a vida de ninguém. Perceberam como é importante saber dosar a nossa língua? O que Salomão nos aconselha aqui é a cautela. Saiba discernir o tempo e o modo como você irá falar com a autoridade. Você consegue obter muito mais proveito se você usar com sabedoria a sua língua. Por último, irmãs, entenderam aqui os 3 conselhos que Salomão dá? A lealdade, a honra e a cautela. O caráter discreto das nossas ações são recomendados aqui. Por último, Salomão vai nos dar uma espécie de alívio nos versículos 7 e 8. Ele vai nos dizer aqui que, ao contrário do que os reis e os poderosos pensam, há algumas coisas sobre as quais eles não dominam. Os reis achavam que eram deuses e que dominavam sobre tudo. Mas Salomão diz aqui que eles não dominam sobre tudo. E esse é um consolo para nós. Você pode estar sob a liderança de alguém mau, de um marido mau, de um pai déspota, de um patrão cruel, de um chefe ditador. Mas Salomão nos diz aqui que algumas coisas estão fora do domínio dessa pessoa. 4 coisas especificamente, eu vou encerrar com isso. A primeira, Salomão diz que o futuro não pode ser dominado por ninguém. Versículo 7. Porque este, ou seja, o rei, não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. O rei pode até dominar sobre nós, mas ele não pode dominar o futuro. Ele não pode controlar o futuro. Isso é para nós, irmãs, esperança, no sentido de que Deus pode mudar as coisas. Ele pode nos tirar dessa servidão, ele pode transformar o líder, ele pode mudar as coisas. O líder não tem controle sobre o futuro. Por acaso Jó, que era um homem poderoso, Jó tinha algum controle sobre o que aconteceu a ele? Aconteceu repentinamente. Segunda coisa sobre a qual nós não temos controle é sobre, o que o texto diz é sobre o vento. Versículo 8, parte inicial. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Eli, só 2 minutos, se alguém aparecer aí para esperar, 2 minutinhos só. Salomão disse que ninguém pode controlar o vento. Aquela referência a ex-presidente me persegue o livro inteiro, né? Ninguém pode controlar o vento, ninguém pode estocar o vento. Mas o problema é que a gente não sabe exatamente do que é que Salomão está falando aqui. Por quê? Porque a palavra hebraica para vento é a mesma palavra para espírito. A palavra ruá. E no grego também é assim, pneuma, vento ou espírito. Então Salomão pode estar dizendo 2 coisas. Há alguns elementos do mundo que nós não podemos controlar, como por exemplo o vento. Ninguém pode controlá-lo. Jesus disse que ele vai para onde quer, assim também é o espírito. Ou pode ser o nosso espírito. Salomão pode estar dizendo que a autoridade pode até controlar os nossos corpos, mas não pode controlar o nosso espírito. Isso era um grande consolo para os cortesãos. Você pode até ser escravo do rei,
Ele pode ser senhor do teu corpo, mas ele não é senhor da tua mente, nem do teu espírito. Nós podemos ser livres. Irmãs, isso é consolador para nós. Eu acho que todo mundo concorda aqui que de 2 anos para cá nós temos visto uma escalada do autoritarismo no mundo. Mas isso aparece como consolo. Os governantes podem dominar as portas das coisas, para abrir ou não abrir. O que eles não podem controlar é o espírito, a mente. Se você já assistiu aquele filme Gladiador, e se você não assistiu, faça isso, você vai lembrar que o imperador lá, o Dominus, acho que é esse o nome dele, Dominus, ele passa o filme todo tentando convencer a irmã a apoiá-lo num golpe para derrubar o Senado romano. E ele não consegue. No final, a irmã trai ele. E o Maximus, que é o gladiador, acaba depondo o Dominus, né? Os poderosos não podem controlar a mente, nem o espírito. É por isso, irmãs, que a nossa luta como cristãos, até pensando no que você trouxe sobre a luta moral, a nossa luta é aqui. É para transformar a mentalidade desse mundo. Se a gente transformar a mentalidade do mundo, imprimindo a Escritura nas mentes das pessoas, através do discipulado, do ensino, as outras coisas aí podem ser depois transformadas. A batalha é na mente. É pela renovação da mente. Terceira coisa, a morte não pode ser governada. Versículo 8 ainda. Tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. O rei não pode controlar o dia em que ele vai morrer. Ele não pode evitar de morrer. Ele vai morrer. Essa era uma coisa que os reis tentavam evitar. Ser mortos por traição na guerra, mas ninguém tem controle sobre isso. Você lembra lá do rei Acabe? Quem lembra como Acabe morreu? Não. Isso. A flecha entrou na brecha da armadura. Por quê? Porque reis não podem governar a morte. A Escritura é impressionante, né? Como se encaixam os textos. O rei não pode... Você morre. Você não pode governar a morte. Mas como isso é atual? De 2 anos para cá a gente viu gente tentar governar a morte de todo jeito. O indivíduo bota 10 máscaras na cara, toma banho de álcool em gel e morre. Não há como governar a morte. E por último, não há como governar as consequências da perversidade. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que o texto está dizendo é, o rei que é mau, a autoridade que é perversa, não pode evitar que as consequências da sua perversidade cobrem a conta. O rei não pode governar isso. Isso era um consolo para os cortesãos e é um consolo para nós. Se você está debaixo de uma autoridade déspota, saiba que há algo que ele não poderá evitar. As consequências da sua perversidade. Ele não vai poder evitar isso. São 4 coisas que a autoridade não pode governar. Por isso, irmãos, nós somos chamados a continuar, sermos fiéis, a continuar debaixo, muitas vezes, de homens maus, mas na certeza de que existe saída para mais essa vaidade aqui debaixo do sol. Nosso principal, irmãos, e agora eu vou finalizar, consolo, é o fato de que o Senhor Jesus Cristo também se submeteu a autoridades más. Você lembra do credo apostólico? Nós confessamos que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, homem corrupto, omisso. Jesus também, em algum sentido, se submeteu também a Herodes, esse pior do que Pilatos. E ele fez isso, irmãs, para que agora nós estejamos principalmente sob o domínio dele, de Cristo Jesus. O principal consolo é esse. É que nós estamos sob o domínio de Cristo. E ao contrário dos reis desse mundo, irmãs, o domínio de Cristo não tem exceção. Ele domina sobre tudo. Não há coisas que escapem ao domínio de Cristo. E também ao contrário dos reis desse mundo, o senhorio, o reinado de Cristo é bom, é suave, é doce, é amoroso. Que bom saber que o rei que domina sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Semana que vem nós continuamos, se Deus permitir.